Começa agora mais um Café com Autoridade, o programa que, como você já sabe, traz a você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. E hoje eu não vou dizer que você vai conhecer uma nova personalidade, você vai rever ele que já é figurinha carimbada, meu amigo pessoal, o Bognar, que hoje está à frente da Secretaria da Cultura. Meu amigo, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Caríssimo Amaral, é uma alegria imensa estar aqui com você e com todos os telespectadores. É uma alegria imensa. Me fala um pouquinho como está a Secretaria da Cultura e, em consequência, a cultura de Osasco. Isso. Nós estamos num trabalho intenso de modernização das atividades da cultura, de reformulação, de reorganização. Eu tive a oportunidade de ser secretário da Cultura aqui de Osasco há 35 anos atrás, 34 anos atrás. Mim, que pois maravilha. 34 anos Antes atrás. até dos pleitos políticos. Não, eu já tinha sido até candidato a prefeito nessa época já. Mas não tinha sido, não tinha ocupado um cargo Tinha ocupado o político. cargo de vereador, era secretário da SEDERT, lembra da SEDERT? Secretaria de Esporte e Turismo. Sim. E aí acumulei o cargo de secretário da Cultura também. Que maravilha. Então tocava as duas secretarias. E foi uma oportunidade riquíssima, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com os nossos produtores culturais aqui de Osasco, a nossa classe artística, que é um celeiro nessa cidade. Você deve estar falando da época da Vila dos Artistas. Um pouco depois da Vila dos Artistas. Nós tínhamos uma peça que chama Morte e Vida Severina. Severina, no do Núcleo espaço, Expressão. Núcleo Expressão, Isso, nossa. Rubem Pignatari. Pignatari. Quando eu fui secretário na primeira vez, Rubem Pignatari era o diretor de cultura da secretaria. Depois de 30 e tantos anos eu voltei, secretário. Quem é o nosso diretor de cultura da secretaria? Pignatari. Rubem Pignatari, um grande Coincidências patrimônio. não existem, Não né? existem. São as vibrações do universo conspirando a nosso favor. Um grande patrimônio da cultura da nossa cidade, um dos grandes nomes da classe artística do nosso município e que trabalha incansavelmente. O menino já fez 18 anos, agora ele vai fazer 19, né? Passa de 70 anos de idade, mas parece um menino de 20 anos trabalhando literalmente dia e noite pela cultura da nossa cidade. Bognar, no nosso tempo, acredito que você se recorde disso, com certeza, nós fazíamos excursões ao teatro, aos parques, nós tínhamos uma diversidade. Esses programas, eles existem ainda? Existem de uma outra forma, mas mais diretamente com as escolas do Estado, um pouquinho as escolas do município também, que levam seus alunos para participar das atividades culturais, especialmente de artes cênicas, e que a gente chama de programa de formação de público. Legal. Por que você está falando isso? Porque quando você era garoto, você teve a oportunidade. Sim, porque isso marcou a infância e a adolescência? Para mim marcou também, não a infância, mas a adolescência. Por quê? Porque eu era estudante da escola João Larizati, lá no quilômetro 18, e a escola levou os alunos para assistir a Moreninha, lá no Núcleo Expressão. Núcleo Expressão, aqui no centro, através da Pedro Fioretti, por ali. Exatamente. Depois levou para a gente assistir o Santo e a Porca. O Santo e a Porca, que ele guardava dinheiro embaixo do colchão, Depois o dinheiro do Valia desvalorizou. Mais. Eu lembro da peça. Pois é. Eu também fui lá assistir, eu era jovem já, né? Quando eu fui estudar novamente, eu já era jovem. Então eu também fui lá assistir com a escola, com os alunos. E aquilo marcou muito. Sim. Ali eu conheci quem era o Rubem Pignatari, eu conheci quem era o Ricardo Dias. Não tinha nenhuma amizade com eles, nenhuma proximidade, porque eu era apenas um espectador deles ali, né? E eles eram os grandes artistas. Mas quando eu acabei adentrando a política, quando eu acabei indo para o campo político, eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. E assim, a gente se aproximou, o Ricardo Dias também fez parte daquele momento que eu estou falando, da Secretaria de Cultura, 30 e tantos anos atrás. Só não está hoje porque o Ricardo tem uma questão de ordem familiar, né, que é uma questão pessoal lá de ordem familiar, que ele não está podendo nesse momento. Mas tão logo ele esteja desimpedido dessa situação, ele novamente vai estar na Secretaria da Cultura. Ah, que maravilha. Agora diz uma coisa, a cultura, ela tem uma atribuição muito importante. Eu acho que cultura e educação caminham muito
próximo. E já diz o ditado, educai as crianças e não será preciso punir os homens. A cultura está conseguindo cumprir o seu papel hoje nos grandes centros, nos grandes núcleos? Porque eu me lembro, e acredito que você também se lembra, que no nosso tempo, para fazer uma pesquisa, nós nos dirigíamos à biblioteca. Hoje as crianças digitam no Google. Está havendo aí uma quebra desta realidade da antiga com a atual, e as crianças perdem com isto? Sim, na verdade é isso que ocorre, né? No nosso tempo a gente ia à biblioteca para pesquisar, ler, né? A Barça, o conhecer, quem não tinha em casa quem não tinha em casa ia na biblioteca, não é? Hoje o Google responde tudo isso. Agora, tem muita gente, tem uma grande parcela da população que ainda gosta da leitura, da parte materializada, tradicional, que é o livro impresso. E a nossa biblioteca tem um acervo fantástico de grande, um acervo muito, muito, muito rico. É uma coisa impressionante o acervo da Biblioteca de Osasco. Não é à toa que há 20 e tantos anos atrás, o Celso Giglio, que era o prefeito, construiu um prédio para a biblioteca. Já naquele momento, a biblioteca já começava a ter um número menor de frequentadores. Mas já naquele tempo ele enxergou que precisava construir o prédio, e construiu um prédio lindíssimo aqui no centro de Osasco, ao lado da Escola de Artes. Depois a Escola de Artes veio depois, né? A Escola de Artes veio ao lado da biblioteca, então complementou. Eu tenho uma lembrança de alguma coisa que me dá um choque com essa informação. Por acaso ali não era o IPMO, o Instituto de Previdência do município, não era o Pronto-Socorro de Osasco? IML. O IML. Instituto Médico Legal. Mas também atendia um pronto-socorro ali. Tinha um pronto-socorro e tinha o prédio da Naquelas Câmara. imediações ali. Tudo ali, naquele espaço ali. E tinha o prédio da Câmara Municipal, também era ali. Nossa, nós estamos falando de coisa antiga, hein? Década de 70, 80. Nós estamos falando uns 40 anos atrás. Puxa vida, que bom ainda termos memória para tanto. Pois é, que bom mesmo. Né? Então tem que preservar essa memória, essa história. Preservar a nossa memória e a memória da nossa cultura, do nosso município, da nossa verdade, porque as pessoas estão se perdendo na internet. E eu aproveito a sua fala para dizer o seguinte, hoje em dia nós somos muito acometidos pelos fake news, pelas notícias instantâneas sem provimento de verdade. O que não acontece numa biblioteca. Não vai surgir um livro mentiroso do nada. O que está lá é sério, é bom. É sério, é bom. E ele tem uma editora por trás, ele tem uma assinatura por trás, então nós temos que tomar cuidados. E a biblioteca é uma fonte de informação estática, é lógico que tem a dinâmica das novas edições, mas nenhum livro irá para lá, tirando aqui o mérito da questão se é uma boa literatura ou uma má literatura, não queremos fazer crítica de literária, mas é algo que tem uma assinatura e pode ser acreditado. Sim, por isso que eu disse que o acervo da biblioteca é riquíssimo, ele é extraordinário, tanto numericamente falando, quanto qualitativamente falando. E nós temos lá o atendimento das nossas bibliotecárias, dos nossos funcionários, que se esmeram em poder atender a população, em atender bem. Agora, tudo isso precisa de reformas, né? Sim. Reforma física do prédio, reforma administrativa no campo do pessoal, reforma técnica do que nós estamos trabalhando. Então, tudo isso precisa de mudanças. Por quê? Porque se a gente fizer essas reformas, e nós vamos fazer, o prefeito determinou estudos no sentido de transformar aquele espaço, aquele terreno todo, né, com o prédio da biblioteca, mais o prédio da Escola de Artes, de transformar aquele espaço num grande centro cultural, num moderno centro cultural, onde nós vamos ter outras atividades que vai atrair o público osasquense e, consequentemente, atrair o público também para a leitura, porque nós precisamos motivar as pessoas a praticar a leitura. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que nem todo mundo lê. Sim. Né? Então, tem até um ditado que fala, o brasileiro lê pouco, o brasileiro quase não lê nada. E, consequentemente, fala errado, fala pouco, se expressa com dificuldade. À medida que lê, melhora tudo isso. Com certeza. Né? Então, nós temos que motivar as pessoas a ler, nós temos que motivar as pessoas a frequentar a biblioteca, nós temos que pôr outros atrativos ali, e a gente está desenvolvendo, né? Eu, de uma certa forma, eu estou quase que ainda recente na secretaria, eu estou trabalhando ainda
toda a parte da transição, concluindo a parte da transição, a gente está nos finalmente da transição, e trabalhando já esse projeto que o prefeito deseja ver transformado aquele espaço num grande centro cultural. Aí a gente vai ter a biblioteca melhorada mais ainda, e nós vamos ter motivação para que o público osasquense, para que os nossos munícipes possam frequentar o espaço e, consequentemente, frequentar a biblioteca, aproveitando a oportunidade dos bons livros que ali a gente tem. E falando em reforma, o Grande Otelo também está passando por interdição, prevendo reformas. Tem alguma previsão do rumo a ser tomado ali? Na verdade, assim, os nossos equipamentos ficaram carentes de manutenção durante um período muito longo. Aqui sem crítica, sem nada, apenas constatando uma situação. Durante um período muito longo, ao longo dos últimos anos, nós não tivemos a devida manutenção dos nossos próprios municipais. Não estou falando só da cultura. Se você for nas escolas, é a mesma coisa. Se você for nos postos de saúde, é a mesma coisa. Nos parques, é a mesma coisa. Na cultura também. Então, os nossos próprios municipais, eles foram deixados um pouco de lado na questão manutenção. E isso, consequentemente, vai deteriorando. Claro, é o caso do Grande Otelo. Não houve a manutenção, o que aconteceu com a calha? Apodreceu a calha. E aí apodreceu a calha. Vai dizer, um processo em cadeia. Claro, a hora que chove mais lá dentro do que lá fora. O que seria uma manutenção relativamente simples. Seria refazer o telhado hoje em dia? Não, refazer só a calha, nem o telhado, só a calha. Entendi. Agora tem que refazer muita coisa. Então, isso tudo, evidentemente, que passa por um processo de licitação, passa por um processo de adequação orçamentária, tem toda uma parte burocrática e que precisa ser cumprida fielmente, toda uma parte de legalidade que precisa ser observada fielmente para que possa acontecer tudo isso. O que eu elogio muito, antigamente, desculpem os antigos governantes, mas a coisa ia meio na valsa, ia meio de qualquer jeito, não, lógico que exagerei na expressão, mas não ia com uma rigidez, não ia com o Ministério Público pegando no pé, o orçamento ele não tinha essa rigidez, essa responsabilidade fiscal que tem hoje, que faz com que os nossos governantes comecem a trilhar um caminho mais estreitinho. Então, eu acredito, eu sou otimista, Bognar. Eu também. Eu acredito que nós já fomos pior do que somos hoje, isso enquanto seres humanos. Sim. E estamos caminhando para a perfeição. Eu acho que o nosso rumo, o nosso destino, é nos aproximarmos cada vez mais de sermos seres realmente humanos. Esta é a minha visão. Então, eu acredito que nós estamos passando por um momento ético, moral e de valores muito crítico perante aos nossos governantes. Mas eu acho que isto sempre houve. Sim. Só que nunca foi tão divulgado, nunca foi tão explícito. Não nem na mesma intensidade. O problema também foi na intensidade. Mas é que a quantidade populacional também aumentou. Então, se você for fazer se pudesse mensurar a quantidade de sacanagem por habitantes, talvez ela seja proporcional. Eu não quero fazer uma análise improvável aqui, mas a população aumentou muito. Mas eu acredito, e eu prefiro acreditar, isso me dá sustentação e me dá força para continuar caminhando, que nós estamos nos melhorando enquanto seres humanos. A PNL, a Programação Neurolinguística, ela tem uma frase que é máxima: a evolução é contínua. Sim. É isso. Então, todos nós. Não existe involução. O máximo você pode estagnar, o mundo evoluir e você ficar com o sentimento de que involuiu, mas essa palavra nem existe. Ou você anda para diante ou para trás, não tem jeito. Não é? Então, para trás é difícil, é dali para frente. Você pode estagnar. O Einstein também já falava isso, né? Uma mente que se abriu para o conhecimento, jamais ela volta no estágio anterior. Sim. Então, é daqui para frente. Né? Não tem para trás, é para frente. Bognar, e quanto a calendários, existe já uma previsão de programação? O que a Secretaria de Cultura nos oferece para os períodos vindouros? Isso. Nós temos aqui na cidade uma grande classe produtora de cultura.
os nossos produtores culturais em todos os segmentos, né? Na área da literatura, nós temos aqui grandes escritores, produção de livros, produção de textos. É uma coisa impressionante, é que a população não conhece tudo isso, né? Mas a gente que está trabalhando nessa área permanentemente, então a gente tem essa oportunidade e nós estamos começando a levar essa oportunidade para a população também. Então, no campo das artes cênicas, coisa impressionante o que tem de produção aqui. No campo da dança, da música, qualquer área que nós falarmos da cultura, qualquer linguagem que a gente falar, na capoeira, imagina só, a capoeira é uma das grandes linguagens da cidade, de um trabalho incrível com os nossos mestres que a gente tem aqui no município, com aqueles que participam dos grupos de capoeira. Então, qualquer uma das linguagens que a gente pegar, a gente vai encontrar um campo efervescente de produção. E a cidade está apresentando isso. Então, nós estamos trabalhando isso no Teatro Glória Giglio, nós estamos trabalhando isso no Teatro Nivaldo Santana, não está sendo nesse momento no Teatro Grande Otelo, porque está interditado, mas nós estamos trabalhando isso nos dois céus, no Céus Yolanda, lá na Zona Norte, e no Céus Camila, lá no Jardim Conceição. Então, os dois céus têm um trabalho imenso de cultura, fantástico, inclusive com a revelação de novos talentos, porque embora os dois céus estejam lá na ponta, e é por isso que é bom, porque eles estão lá na ponta, lá na periferia, eles proporcionam aos moradores daquele entorno, daquela área, participarem das atividades, ter acesso à cultura. E aí, assim, ó, a gente vê o desenvolvimento daqueles jovens, daquelas crianças, daqueles adolescentes, né? Porque tem as crianças, tem os adolescentes, tem os jovens, tem os adultos, que de repente nunca tiveram uma oportunidade, agora tem, porque o céu está ali na porta da casa dele, e esse pessoal num desenvolvimento fantástico na área cultural. Então, a revelação de grandes nomes que vão ser o futuro da nossa cidade, o futuro do estado, o futuro do país. E uma outra coisa que não foi aqui falado, mas é notório, que uma vez que você ocupe a cabeça da criança e do adolescente com coisas boas, com arte, cultura, música, dança, hip hop, skate, seja lá o que for, um esporte radical ou não, a cabeça não está sendo doutrinada pelo lado ruim da força, pelo lado ruim. Não é o bandido que está dando as regras, quer dizer, a própria vida volta a atuar naquele ser. A cultura, né, as artes de forma geral, tem essa força, né, e tem essa missão, né? A arte proporciona ao ser humano um desenvolvimento, proporciona ao ser humano a sensibilidade. Nós acabamos de falar aqui agora do nosso tempo de juventude, e que a gente foi no teatro, assistiu, você acabou de lembrar até o que era o tema da peça que nós assistimos. Exatamente. Isso fica registrado, fica marcado, não é? E eu encontro gente hoje, do tempo que eu fui secretária, há 30 e tantos anos atrás, e as pessoas comentam, olha, o meu filho, olha o meu pai, olha o meu irmão, olha o meu parente, esteve lá e participou, tanto no campo do esporte, que era a CEDERT, né? Então, tanto no campo do esporte, como no campo da cultura. Então, agregado tudo isso, evidentemente, à área da educação, né? Porque a escola é primordial, e a gente tem aqui, tivemos uma secretária de educação ano passado aqui, a professora Ana Paula Rossi, foi fantástica, fez um grande trabalho, deixou um grande legado, voltou para a Câmara Municipal, mas no lugar dela assumiu como secretário o Toste. O Toste é uma pessoa, é um diretor de escola, uma pessoa que sempre esteve ligado na educação, dedicou a vida dele para a educação. Você vê o carinho, o amor, o respeito que ele está trabalhando para que a Osasco possa produzir um big de um desfile de 7 de setembro. Então, o desfile de 7 de setembro será maravilhoso. Toste à frente lá com a professora Graça, os dois dirigindo com a equipe, evidentemente, a equipe dos professores todos, né? Da coordenação, de todo o pessoal da educação, mas assim, os diretores de escola, professores, os alunos, mas assim, um grande esforço capitaneado pelo Toste para fazer com que a educação possa desempenhar verdadeiramente o seu papel. E aí, como você falou, educação, cultura, esporte, tudo isso caminhando junto, nós vamos oferecer aos nossos jovens a oportunidade, pelo menos, a oportunidade de um novo caminho, de um outro caminho. De uma vida digna. Digna. Secretário, mudou um pouco a questão financeira
da Secretaria de Cultura ou talvez até de todas as secretarias. É sabido que havia, há tempos atrás, um certo aporte financeiro para algumas instituições, a banda musical, o Núcleo Sebastian. O que mudou nesta plataforma? Na verdade, mudou a lei federal, há cerca de 3 anos atrás. Então, a gente tinha aqui as entidades assistenciais que recebiam da prefeitura um aporte. A gente tinha aqui as atividades de esporte que recebiam um aporte. A gente tinha aqui as atividades de cultura. E aí você falou aqui do Núcleo Sebastian, da Banda Santo Antônio. A Banda Santo Antônio é um dos maiores patrimônios de Osasco. Sim. Agora, no próximo dia 25 de janeiro, portanto, daqui a 6 meses, a banda vai completar 65 anos de existência. E o seu Antônio está lá há muitos anos. Há muitos anos, né? E tem um músico que está lá desde 1955, 2 anos depois da banda criada. Tem um outro músico que está desde 58, o maestro Clóvis, 58 anos de atuação dele na banda. Então, é uma coisa assim, impressionante. Esses órgãos todos recebiam da prefeitura uma verba que era anual, né, distribuída em trimestre, e essa verba era destinada a essas instituições. E era desta forma que funcionava, isso era a lei, funcionava desse jeito. Com o advento da nova lei federal, tudo isso não pode mais ser feito assim. Só pode ser trabalhado com projetos. Que bom nós temos a oportunidade de esclarecer isso para os telespectadores e para os usuários dessas entidades, dessas instituições. Não há uma reclusão financeira, não. Há uma lei que legisla isso tudo. Isso, exatamente. Então, veja, não há por parte da municipalidade nenhum impedimento, nenhuma má vontade no sentido de atuar, de fazer e de acolher. O que existe, na verdade, é um impedimento de ordem legal. Perfeito. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos passar pelo período da adaptação. E todos esses órgãos, olha, vou falar aqui, o Grupo Sebastian, vou falar aqui as nossas creches, vou falar aqui as nossas atividades esportivas, vou falar aqui a nossa Banda Santo Antônio, vou falar daqui da Ordem dos Emancipadores de Osasco, porque até há 2 anos e pouco atrás, também a prefeitura aportava um valor para a Ordem dos Emancipadores. 2 anos já que não aporta nenhum centavo. Por quê? Porque mudou a legislação. Agora, o que nós precisamos fazer? Isso sim. Todos esses organismos podem continuar recebendo da prefeitura? Sim, desde que apresentem um projeto. Então, e o projeto tem todo milhares de detalhes que tem que ser cumprido, que tem que ser rigorosamente cumprido. Mas possíveis de serem cumpridos. Sim, possíveis, todos possíveis. Mas assim, documentação exaustiva. E assim, esses casos todos que nós estamos falando, a gente conhece e sabe da seriedade de cada um. Mas também, por que chegou a esse ponto a nível nacional? Porque também tinha muita gente, muitos organismos, muito espertinho, levando o dinheiro público sem prestar conta, sem fazer nada, o que não é o caso nosso aqui de Osasco. Só que como nós vivemos dentro do campo nacional, o que vale para o país, vale para a gente também. Secretário, me fala um pouco sobre o programa Nossa História. O programa Nossa História, a gente fala com muito carinho, com muito gosto, porque é o reconhecimento das nossas famílias de Osasco, das nossas instituições, das nossas unidades escolares, do nosso comércio, da nossa indústria, das nossas famílias. Veja, você está aqui, eu poderia falar da sua família, a família Amaral. Perfeito. A história que vocês têm na cidade é fantástica. Se a gente não fizer o registro dessa história... Ela se perde ao longo do tempo. Daqui 20, 30, 40 anos, morreu. A gente vai falar, alguém vai dizer assim, Laércio Amaral. Ninguém sabe quem foi, porque passou 20, 30, 40 anos. Então tem que ter o registro, e é isso que nós estamos fazendo, o registro. Esse é um programa que o prefeito Rogério Lins me chamou logo no início da administração e me encarregou de organizá-lo, né? Então, todas as quartas-feiras, a gente tem aqui no calçadão da Antônia Gu. Na Praça das Bandeiras. Isso, na Praça das Bandeiras, ali na frente do Osasco Plaza Shopping, onde tem um dispositivo. E todas as semanas nós fazemos o hasteamento solene das bandeiras.
Então, muita gente relembra um momento do período escolar também, que é lá hastear a bandeira, cantar o hino nacional, cantar o hino de Osasco, que é um hino lindo, maravilhoso. O nosso hino é lindo. Verdade. Ele literalmente conta a nossa história. Não é? Então, a Thelma de Vasconcelos e o José Pessoa, que são os autores, foram de uma felicidade ímpar quando apresentaram essa música e essa letra. O Dudu Rodrigues era o diretor de cultura da Secretaria de Educação lá em 1981, 82, quando oficializou o hino, fez um concurso e oficializou o hino. O secretário era o Antiório, o Guaçu era o prefeito. Naquele período que foi oficializado o hino. O hino nosso é lindo. Sim. Então, cantar o nosso hino com a alma, com o coração. Resgatar o civismo. Resgatar o civismo, resgatar o patriotismo, né? Mas o patriotismo de verdade, não é o patriotismo que muitos imaginam. Politizado. Não, fora isso. É o patriotismo de verdade, né? De respeitar o nosso país, de respeitar a nossa gente, de amar o nosso povo, de amar a nossa terra. Nossa terra é linda. Eu conversava esses dias com o professor Olímpio, é um professor do Unifiel, ele é de origem lituana. A família dele veio da Lituânia. Aliás, o pessoal da Lituânia, as famílias lituanas de Osasco, serão homenageadas no próximo dia 26 de setembro, no Calçadão, no programa Nossa História. Porque a Lituânia, este ano aqui de 2018, está celebrando 100 anos da restauração da República Lituana. E ele contava e dizia assim, ó, nosso povo sofreu demais para poder chegar aí. Então, o povo que sofreu para poder conquistar a sua liberdade, seu espaço democrático, o povo que sofreu para poder ter essa conquista de verdade, realmente dá um valor maior a tudo isso. E nós podemos dar esse valor maior sem necessariamente ter passado por tudo que aquela gente passou. Então fica aqui o convite do nosso secretário para participar desta celebração da família de origem lituânia, mas também fica aqui o convite para você fazer o resgate do seu sobrenome, da sua família. Procure o nosso secretário, que fica aqui na Visconde Nova Granada, no prédio da Secretaria da Cultura. Eu tenho certeza que ele terá prazer em recebê-lo e auxiliá-lo a fazer o resgate do seu nome. É isso mesmo? Com muita honra, porque assim, ó, não é quem é personagem famoso, não é a família conhecida, a família super tradicional, não. Tem gente que está aqui há 10, 20, 30 anos só, mas colaborou muito com o desenvolvimento da cidade. Claro que quem está há 40, 50, há 100 anos, 130 anos, nós temos família aqui em Osasco de 130 anos, sim. Claro, esses colaboraram mais, participaram mais, vivenciaram mais, mas assim, ó, ainda que seja um só dia, já colaborou com a história da cidade, certeza. Não é? Com certeza. Já colaborou. Secretário, prazer imenso em falar com você. Me desculpe tê-lo chamado de você o tempo todo, é que a nossa amizade... Nossa amizade é maior que tudo. Nos permite, Isso. de forma alguma, quebrando o seu mérito de ser chamado de senhor, mas eu me sinto totalmente à vontade de chamá-lo de você. E muito obrigado por recebê-lo aqui mais uma vez em nosso programa. E fica à vontade, que comigo é você mesmo, porque eu estou na política, na verdade. Então, agora, nesse momento, eu estou secretário, mas eu não sou secretário. Né? No fundo, na essência, eu continuo sendo bananeiro. Então, é você mesmo, né? Então, é o bananeiro. Eu agradeço pelo convite, é uma alegria estar aqui na TV, é uma alegria estar aqui no seu programa novamente. E, como você já falou, convidar também os nossos telespectadores para que possam acompanhar atentamente todas as quartas-feiras, feriado, não feriado, com chuva, com sol, quarta-feira, 10 horas da manhã, o hasteamento solene das bandeiras no calçadão da Antônia Gu, no dispositivo, em frente ao Osasco Plaza Shopping. Fica aí a dica cultural, literalmente. O Café com a Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.